Bom dia. Hoje é o dia que vai sair a história de vocês, a história do quadrinho, que foi apresentado ontem como planejado. Hoje é o dia de vocês fazerem essa história e entregar. Eu vou lembrar mais uma vez a vocês que a história em quadrinho é uma narrativa, e essa narrativa tem começo, desenvolvimento e um desfecho final, ou seja, o fim. Tem que ter um fechamento para aquela história. A história tem que ter começo, meio e fim. Todas as ações são necessárias à compreensão do acontecimento. Precisam ser apresentadas. Todas as ações necessárias à compreensão do acontecimento precisam ser apresentadas. Os personagens, quando são inspirados em outros personagens que você já conhece, agem de modo coerente, como falei na aula de ontem, como os personagens originais. Os textos dos balões devem ser curtos e seu conteúdo deve ser coerente com a situação apresentada. A linguagem usada nos balões de fala também tem que ser adequada à situação vivida pelos personagens, e os recursos como as onomatopeias e linhas. Aqui eu trouxe algum exemplo de uma história produzida com linhas, para indicar movimento. Você tem que usá-las de forma adequada. Nós vemos aqui que é uma história sobre uma árvore que acho que já é conhecida por todos vocês, mesmo dos livros, o Jequitibá. O Jequitibá é a maior árvore da Mata Atlântica. Você veja que a criança está olhando para cima, e ela pode chegar a 50 metros de altura. E nasce de uma curiosa sementinha. Deixa que a semente ele pode pegar na ponta do dedo, né? E ele diz aqui, as sementes do Jequitibá são aladas. Você sabe o que são aladas? Criaturas aladas são criaturas que voam. Então, aladas, isto é, possui uma asa que as permite planar. Elas são tão leves, são tão pequenas, que são jogadas pelo vento. Por isso, a tirinha, a história em quadrinho, diz que a semente de Jequitibá são aladas, isto é, que possuem asas, e podem ser voadas pelo vento. Elas giram e voam espalhadas pelo vento. Aí nós vemos as linhas que mostram que as sementes podem voar. O Jequitibá rosa é a árvore símbolo de Campinas. Campinas é uma cidade do estado de São Paulo, também é uma cidade, a Paraíba, da cidade da Paraíba também. Então, tem Campinas em São Paulo e tem Campinas na Paraíba. E no segundo momento, nós temos uma outra história em quadrinho. Vocês viram que apresentou a árvore, disse quanto ela media, falou da sementinha curiosa, disse que a semente era alada, que voava, apresentou as sementinhas voando, e, por fim, apresentou que o Jequitibá rosa é uma árvore símbolo de Campinas. De Campinas, de relvas, também de outros tipos de matas. Nós vimos aí da Mata Atlântica, então, de Campinas, como campos, de outros campos. Na segunda história, ela diz assim, amor, você pode pegar aquela maçã ali para mim? Aí, qual é a resposta da outra? Está mostrando, as linhas estão mostrando o que a outra pessoa está falando. Você tem tantas condições quanto eu para pegar ela. Está até mais perto. Então, quem está falando agora é a que está atrás, e não a que está na frente.
Ai, ai, que não gosto. Ai, quanto custa? Nunca te peço nada. Que egoísta. Tá bom, eu pego. E ela sobe na árvore e pega a maçã. Pronto, aqui está ela. Na verdade, agora eu quero uma banana. Poxa, Elfa, eu acabei de pegar a maçã. Ai, que custa? O que é que custa? Nunca te peço nada. Que egoísta. Então, veja só, é uma história em quadrinho engraçada. Normalmente tem começo, meio e fim. Uma menina aqui pede, mesmo estando à frente do amigo, pede para que ele tire a maçã e ela o chama de egoísta pelo fato dele não querer pegar, para ser gentil, ele pega. Quando pega, que diz aqui está, ela já não quer mais a maçã e quer uma banana. Então, ainda continua achando o amigo egoísta. Então, é uma história engraçada. Para mim, é uma história engraçada que também traz uma moral. Tem muitas pessoas que agem realmente assim. Então, para vocês estar produzindo essa história de quadrinhos, vocês viram que eu dei todos os caminhos, todos, na verdade, acompanhando pelo livro, você vai poder estar fazendo sua história em quadrinhos, assistindo o vídeo até o final, porque hoje é a nossa aula de produção textual, a aula de ontem eu apenas apresentei, hoje estou reforçando como você vai fazer a história em quadrinhos, e é preciso que você reflita qual personagem você vai fazer. Aí eu vou fazer só bonequinho de risco, porque é isso que é mais fácil. Não, a história em quadrinho precisa ser uma história criativa, que eu valorize, que realmente vale a pontuação que está pedindo no dia, no e-mail. E se vocês não fizerem a história completa com a narrativa com começo, meio e fim, será uma história que não vale às vezes vale meio, e vocês ficam com a pontuação baixa. Mas eu fiz a história. Mas, e aí, como você fez? É por isso que eu falei na aula de ontem, hoje estou reforçando, pedindo para que vocês produzam com carinho essa história em quadrinhos e pintem, eu quero todas pintadinhas. Eu disse para vocês usar o que vocês tiverem para pintar, de acordo também com a ação, de acordo com as ações. Se for um menino com cabelos de uma cor, meninas com cabelo de outra cor, se for uma árvore, que a árvore seja na cor natural, se for um pé de ipê rosa, pinta de rosa, se for um ipê amarelo, pinta de amarelo. Se for um pé de rosa, você pinta as rosas das cores, folhas verdes, ou rosas diversas. Então, faça a sua história. Você vai fazer um acabamento usando somente o lápis grafite. Para fazer as linhas, use o lápis grafite, né? Como nós vimos aí, use o lápis grafite para fazer as linhas. Lembre-se que a história em quadrinhos tem que realmente ter os quadrinhos, e também essas não estão com balões, mas vocês podem estar usando os balões, podem estar usando os balões, as onomatopeias e as linhas, para que a história fique bonita. Você sabe qual o sentido que tem para cada balão,
E você sabe também a história em quadrinhos, porque nós vimos na aula antepassada a linguagem usada na tirinha da história em quadrinho da personagem Pili, né? Que era uma raposinha que não estava, já não era pequena, mas estava lembrando a da sua infância, da superproteção de sua mãe. E vocês vejam que, além do narrador, que era a própria Pili, e também sua mãe fala, também na narração, na narrativa, e aqui vocês podem estar criando uma narrativa própria e com um personagem falando também. Isso pode acontecer. Então, e vocês também podem estar pegando na internet uma história em quadrinho, vocês ir apagando o que está escrito dentro dos quadrinhos e, a partir dos desenhos, você pode estar criando uma fala sua. Lembrando que a fala deve ser escrita em letra bastão, ou seja, letra de forma, né? Letra de forma, letra bastão, e não letra cursiva, para que não tome muito espaço. E você pode estar reelaborando uma história que você encontra na internet, uma pequena história dessa aí, você procura um site onde você possa produzir novas cópias de uma história que já existe, tá bom? Use os sites site para tirinhas, vocês para preencher, para refazer. Então, vocês vão colocar essas situações pedindo para que seja feita uma história nova, a partir de uma que já existe em algum site aí da internet. A aula de hoje foi curta, é uma aula de produção textual. Eu espero que nesse tempo que vocês vão ter, vocês pensem o que vão fazer, usem o livro de vocês na página 86, leia todas as informações para que vocês possam estar fazendo uma história em quadrinho que eu possa apresentá-la depois, quando nós voltarmos no presencial, que vai ser logo, no mês de agosto, final de agosto para setembro, nós estaremos voltando para o presencial. E aí, como essas histórias ficam todas guardadas no computador, ela pode ser passada na sala de aula. Então, façam a história, revisem, olhem se vocês fizeram tudo. Tem um momento de vocês, na página 87, tem os critérios para a produção, vocês vão dar uma olhada e vão fazendo vão fazendo a atividade de vocês, criar uma história em quadrinho. Eu gostei muito de algumas histórias que foram elaboradas nas aulas passadas, que também teve uma produção de história em quadrinho. Infelizmente, poucos fizeram, a maioria pegaram a pontuação parcial, ou seja, a metade, e às vezes até um terço, porque mandaram fora de época. Façam a atividade, coloquem no Google Sala de Aula e tenham um bom dia e até a próxima aula.